Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Evandro Borgo aqui no nosso estúdio, ele que gentilmente aceitou o convite e vai poder falar para vocês a respeito da ansiedade e também da depressão. Bom, Evandro, já para iniciar o nosso programa, eu gostaria que você diferenciasse essas duas doenças para o nosso telespectador. Então, muito obrigado, o convite, e eu gosto muito porque eu fui aluno do Prevê Objetivo. Ah, que joia! Então é uma honra muito gostosa estar aqui. Bem, antes de falar sobre a patologia, é importante falar que tanto a ansiedade quanto a depressão são dois sentimentos, duas emoções muito importantes na vida da pessoa. Por quê? Sendo eu ansioso, estou ansioso por algo, eu tenho medo de algo, eu vou me preparar, eu vou ser até algo positivo. O problema é quando esse sentimento ele fica exacerbado e me gere prejuízos. A mesma coisa a tristeza. É através da tristeza que muitas vezes eu vou dar peso para as coisas da vida. Algum sentimento de culpa, de remorso, ele é algo positivo. Porque senão talvez eu vou errar sempre, eu vou cometer os mesmos erros, eu não vou dar peso para as coisas da vida. Certo. O problema é quando isso deixa de ser. Quando você fala em exacerba, como que a gente classificaria um indivíduo que tem ansiedade? Como ele se coloca? Então, a ansiedade, é interessante que você tem vários tipos de ansiedade. Então, tem a ansiedade generalizada, o pânico, a fobia específica. Então, o que seria cada uma delas? Então, a ansiedade generalizada não tem um foco. É aquela pessoa que ela tem uma festa para ir, já está ansiosa, ela tem medo dos questões financeiras, dos boletos a pagar, então ela não tem um foco, tudo gera ansiedade. Outras não, é uma fobia específica, então ele tem muito medo de cachorro, ou de uma situação específica. Então a ansiedade é justamente isso, é um medo exacerbado, um medo desproporcional ao risco. Porque você tem vários riscos na vida e esse risco está muito aumentado. Quando a gente fala em depressão, já dá a impressão daquela pessoa que fica só deitada, não quer levantar, e não é bem assim, a depressão tem vários níveis também, né? Não, com certeza, e é legal até pensar em dois polos. Então a ansiedade seria esse medo exacerbado, então a pessoa não tem parada, ela está muito ligada no 220, como se fosse um carro, que ele não está engatado. Então, como ele não está engatado, uma hora o motor funde. Esse motor fundido seria a ideia da depressão. A pessoa já não vale mais nada a vida, ela está desmotivada, ele não vê perspectiva de futuro, é uma visão de ruína. Eu costumo falar que a ansiedade, ela é focada no futuro, ele tem medo de algo ruim acontecer. A depressão seria o quê? Já aconteceu. Certo. Um paciente pode ter no mesmo período as duas doenças juntos, concomitante? Não, com certeza. Primeiro que tem até uma classificação que é o F41.2, que seria concomitâncias dos dois sintomas na mesma pessoa. Mas assim, para ser o F41.2, pelo CID, que é o Código Internacional de Doenças, a pessoa não pode satisfazer nenhum dos dois critérios. Então ele não está nem com depressão e nem com ansiedade, ele está com um misto das duas coisas. Ele pode estar, como se fosse um polo, e ele estaria no meio da brincadeira. E sim, ele pode ter as duas coisas concomitantes. Esta pandemia, o Covid, trouxe muito mais casos, tanto de ansiedade como também de depressão, né? Sim, tanto pela questão do ineditismo, então muitas pessoas não sabiam o que estava acontecendo, não sabiam como se preparar. Então, tanto pela doença em si, o medo da morte, o medo da hospitalização, como as medidas de combate à Covid, com o lockdown, a segregação das pessoas, as visões diferentes, então as pessoas, cada um tendo um posicionamento, e infelizmente as escolas fechadas. Então, foram uma ruptura muito grande do mundo, de tudo, e isso gera confusão, gera sintomas. Certo. A pessoa, normalmente, com depressão, ela tem uma maior chance, não sendo tratada,
de cometer o suicídio? Com certeza, né? Das patologias, a que mais tem risco de suicídio é a depressão, seguramente. E graças a Deus, as intervenções, principalmente a internação em alguns casos, a vigilância, falar sobre o assunto, reduzem drasticamente esse risco. Antigamente, o pessoal tinha um estigma muito maior na doença depressão. Era muitas vezes tratado como vagabundo, como uma pessoa que não queria fazer nada, só ficava deitada. E hoje está bem descrito, hoje as pessoas entendem mais e muitas vezes até os familiares conseguem colaborar muito mais para o tratamento desses pacientes. Mas mesmo assim, alguns pacientes começam o tratamento, melhoram e param de tratar. Por quê? Eu acho que qualquer doença crônica, essa é uma realidade muito constante, né? A pessoa que tem uma hipertensão, muitas vezes ela se sentindo melhor, ela para o tratamento, isso acontece com a diabetes. Então eu acho que uma tendência das doenças crônicas isso, seja pelo estigma de estar tomando alguma medicação, seja pelo simples fato da pessoa realmente melhorou os sintomas e abandonar. E é muito importante falar que o tratamento da depressão e da ansiedade, ele não pode ser somente com a medicação, né? Eu acho que tem outras observações a serem feitas, como o contexto social, como a interação que a pessoa tem com atividades físicas, com o seu trabalho. Então, a gente não pode reduzir o indivíduo à doença, qualquer que seja, né? Certo. As pessoas, muitas vezes, tanto em depressão como ansiedade, acabam tendo como uma válvula de escape a bebida. Isto piora a doença? Não tenha dúvida. Eu acho que a bebida, ela age no sistema GABAérgico. É o mesmo sistema do Zolpidem, do Rivotril, né, das medicações, né, o clonazepam, das medicações tarja pretas e tudo mais. Então, e as pessoas demonizam demais essas substâncias. E sim, o que acontece? A bebida, ela vai ter num primeiro momento um efeito tanto de anestesiar a pessoa, de tirar a ansiedade da pessoa, mas isso, infelizmente, a longo prazo, existe uma adaptação do cérebro a esse receptor, né, que está muito exacerbado, mecanismos de adaptação acontecem e você piora, sim, a doença. Quais são os sinais e sintomas que esses indivíduos começam a dar que os familiares, os amigos devem estar atentos e realmente poder ajudar numa fase precoce? Eu acho que todo mundo que muda demais o seu comportamento já é um sinal de alerta. A pessoa que tem um isolamento social, ela não quer mais ter interesse pelas coisas que ela gostava, se cala, um choro muito fácil. São sinais, mesmo que a pessoa não verbalize que ela está mal, mas eu acho que a gente pode perguntar, está tudo bem com você? Infelizmente, as pessoas estão cada vez mais isoladas umas das outras, inclusive por causa das tecnologias. Hoje você consegue conversar com uma máquina, né? Tem a inteligência artificial, eu até brinquei com ela, até para ler sobre o assunto, perguntei coisas para ela, e ela responde como se fosse uma pessoa. Então, cada vez mais, o mundo está segregando as pessoas. Então, eu acho que uma conversa, uma interação interpessoal, tanto é protetor para não desenvolver essas coisas, como para diagnosticar precocemente, ou pelo menos se alertar sobre o assunto. Você acha que a religião, quando envolvida tanto em uma quanto na outra doença, pode ajudar? Com certeza. Eu acho que não é uma situação que é para todos. Eu acho que a fé é uma coisa muito individual, então pessoas podem ser felizes e plenas, mesmo não tendo fé nenhuma, mesmo sendo ateus, mas quem tem uma fé, quem acredita em algo,
pelo menos a experiência minha de consultório, tem um efeito protetor muito grande. Certo. Nesse caso, você prefere tratar, nesse caso que nós estamos falando, ansiedade e depressão. É mais fácil, vou até mudar a pergunta, não é que você prefere, é mais fácil tratar a ansiedade ou a depressão? Eu acho que o mais importante é pensar sobre a gravidade, né? Então, não só em qual patologia. Então, tem pacientes extremamente leves na ansiedade, ou pacientes extremamente graves na ansiedade. Então, é muito individualizado o tratamento, é muito diferente um paciente do outro, e eu gosto das duas. Eu acho que é difícil mensurar qual que eu gosto mais de tratar. Eu acho que as duas são desafios diferentes, mas não é que uma é mais grave ou menos grave que a outra. Eu acho que são categorias, são realidades somente diferentes. Hoje o tratamento medicamentoso, como você falou, o tarja preta causava um estigma aí, as pessoas, eu vou me tornar dependente, isso. Hoje parece que essa relação do paciente com a medicação, seja qual for, já mudou bastante. Eles acabam aceitando mais e sabendo que durante um bom período tem que tomar a medicação, vai ser uma muleta, uma bengala, mas como você falou, não é só isso. Tem todo algo mais, uma terapia, um esporte, uma alimentação saudável, a interação com a família, no trabalho, tudo isso também ajuda. Não, com certeza. E é muito legal até abordar que os tarja pretas realmente a gente tem que usar com muito critério, por um espaço muito curto de tempo. Mas nós temos os antidepressivos, eles não são tarja pretas, eles são tarja vermelhas. O que significa? O risco de dependência, ele não existe. Então, realmente, o cuidado com a farmacologia, ela deve existir. Todo remédio tem seus riscos e todos os remédios têm seus benefícios. Então, é dura uma medicina que é só baseada na medicalização do paciente, né, no remédio, porque o remédio vai além da medicação. Muitas vezes, mudança de estilo de vida tem um impacto muito mais importante, a orientação para uma família, como que mudar talvez alguma dinâmica, isso tem um efeito mais duradouro e muito mais sem riscos, né, maiores. Então, eu vejo as duas coisas têm que andar realmente juntas, né? Evandro, nós vemos com uma frequência alta hoje, tanto a ansiedade como a depressão, também em jovens, crianças, coisa que no nosso tempo não via tanto, né? Por quê? Diagnóstico mais preciso, mais precoce, se faz mais diagnóstico, ou realmente o mundo mudou, essa mídia eletrônica, essa quantidade de informação é que está levando essa molecada a isso? Com certeza, a incidência da depressão e da ansiedade tem muitos fatores que a gente chama de fatores ambientais. E sim, o mundo está extremamente mais ansiogênico, seja porque temos uma revolução, seja do chat GPT aí, que está vindo, que são as inteligências artificiais, as guerras que estão começando, as tensões geopolíticas, e fora as mídias. A criança, os pais muitas vezes não estão mais tão presentes na vida desses filhos, eles estão sendo substituídos pela babá, que seria um videogame, que seria talvez um Google, né, um YouTube. Então a criança está com muito tempo de tela. Hoje em dia a gente está falando sobre isso, sem muita interação, com um diálogo muito pessimista, um mundo muito polarizado, muito intolerante. Então eu acho que sim, o diagnóstico está sendo mais... Temos mais profissionais, estamos conseguindo fazer um diagnóstico mais preciso, mas os fatores ambientais eu acredito que sejam muito maiores do que o aumento do diagnóstico pela disponibilidade profissional. Eu vejo a mudança nos hábitos de vida hoje das crianças como eram dos meus filhos
e da minha época. Já os meus filhos passaram por uma fase onde tinha piscina em casa, tinha TV no seu quarto, e antigamente a maioria das pessoas não tinham uma piscina em casa, tinha que ir para o clube, interagia com um monte de gente para poder usar a piscina. Era uma TV para todo mundo na casa, aí já passaram a ter cada um a sua TV. Hoje o pessoal, além de ter a piscina em casa, ter a TV no quarto, já tem um celularzinho na mão desde criança. Então é difícil uma criança hoje que não está exposta a isso. É lógico que os pais põem regras, são determinadas horas, a maioria das escolas não deixam entrar com o celular, que eu acho que é uma coisa muito benéfica, mas a exposição realmente ambiental dessa molecada é muito grande. A quantidade de informações que eles têm é muito maior do que nós tínhamos, né? Sim, e para somar-se a esse problema, os jogos estão cada vez mais realistas, muito violentos. Além disso, não tem mais um tanto filtro, o que pode ser passado por cada faixa etária. Então a criança está sendo exposta a uma grande quantidade de conteúdos que seriam para o adulto. E ela não tem material ainda, estrutura emocional para lidar, seja com a guerra, seja com questões políticas, que é do universo do adulto. E ela não sabe como se posicionar. Então esse cuidado de separar, de entender, e ficou muito fácil. A criança, sabendo ler e escrever, ela pode jogar ali o que ela quiser. E muitas vezes o pai pode ter um controle parental, mas que existe essas travas nos navegadores e tudo mais, mas a criança está exposta ao amiguinho da escola, você não vai conseguir manter seu filho dentro de uma bolha. Então, mas eu acho que é legal a gente não expor tanto os nossos filhos de uma forma gratuita a esses conteúdos. Quanto mais a gente proteger, eu acho muito bom. Nós falamos aí da infância, da juventude, tendo tanto depressão como ansiedade. Mas a última fase também, o idoso, também tem se manifestado de uma maneira maior aí neste contexto. Ou seja, nós não víamos tantos os nossos avós depressivos como a gente vê hoje bastante velhinha depressiva, velhinho depressivo, muitas vezes até ansioso, tem um monte de conta para pagar, não conseguem largar o trabalho. A terceira fase também, a terceira idade, também está sendo muito mais acometida dessas doenças. Eu acho que, novamente, os fatores ambientais, a pressão. Então, realmente, antigamente, uma televisão satisfazia uma família inteira. Agora, essa pressão pelo consumo, a individualização, as pessoas elas não estão vendo seus idosos porque está todo mundo no seu celular, a pandemia que fez que esses idosos ficassem com extremo medo de estar no público, de frequentar a sua terceira idade. Vários serviços da terceira idade foram fechados nesse período e continuam alguns fechados ou foram reabertos de uma forma limitada, estão ainda engatinhando alguns, outros a todo vapor. Mas, de fato, essa realidade da terceira idade soma-se com a diminuição do vigor físico, com as dores, com a doença crônica. Então, realmente é uma fase que a gente tem que prestar muito mais atenção, até porque é a fase que, quando se pensa em suicídio, é a que mais executa, que mais tem sucesso. Então, o idoso, a gente não pode negligenciá-lo, porque ele é uma de grande vulnerabilidade. E também os sintomas nessa fase são bem diferentes dos jovens. Eu até digo isso porque, uma das vezes, conversando com um colega aqui, ele falou assim, muitas vezes o idoso começa a ficar aquele cara ranzinza, reclamão, nada tá bom. E isso daí é um sintoma de depressão no idoso. O cara pode estar com essa depressão. E já no jovem não dá esse sintoma, na criança. Então, até o tipo de sintoma é diferente na terceira idade. E um sintoma interessante é a demência, que a gente chama de pseudodemência. Então, a pessoa começa a ficar mais lerda, ela começa a ficar mais esquecida.
E você dando antidepressivo, aquilo que parecia uma demência, não era demência, era depressão. E então, o que é o problema do idoso? Ele tem muitas vezes um isolamento natural. Os filhos moram em outra cidade, ele não é engajado numa sociedade, ele tem uma perda auditiva. Então, isso dificulta essa detecção precoce, né? A gente vê até algumas coisas que você tira do idoso, que são coisas normais, pequenas, mas que para ele causam um sofrimento muito grande. Nós que trabalhamos na área de oftalmologia, vem com uma frequência muito grande o idoso lá e fala: doutor, eu não posso perder minha carta. Se eu perder minha carta, mas o que o senhor faz? Não, de vez em quando eu vou ao mercado, de vez em quando eu vou à igreja, mas eu não posso ficar sem minha carta. Então, algumas coisas que eles se apegam e que realmente a idade traz como consequência uma perda para eles. E a visão, às vezes o movimento está mais lento e vai perder a carta. E eles não aceitam isso. Realmente, pequenas coisas que tiram deles acabam trazendo uma consequência muito maior do que trariam para qualquer outra pessoa. Não, com certeza. Até porque uma pessoa que seja uma criança, um pai leva para aqui e para lá. Então, muitas vezes, o idoso, essa perda da carta significa uma perda funcional muito grande. Então, tanto que a ideia é a gente tentar, no idoso, deixar a funcionalidade dele a maior possível, pelo tempo maior possível, né? Então, é muito importante. E o que eu perdi aqui, quais seriam os mecanismos compensatórios, né? Para que ele não sinta tanto essa perda. Certo. Olha, eu acredito que nós tenhamos falado, Evandro, de uma maneira clara, bem simples aí a respeito das duas doenças. Mas mesmo assim eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Nossa, eu acho que a mensagem que eu tenho é: tolerem uns aos outros, conversem mais, interação, principalmente com as pessoas mais próximas, os seus familiares. Eu acho que isso é o mais que eu posso dizer, né, no momento atual. Joia. Isso é importante até para que você consiga perceber qualquer alteração, tanto para mais como para menos, né? Tanto para a ansiedade ou para a depressão, e possa ajudar essas pessoas. Hoje, muitas vezes, medicação, terapia e até um bate-papo, mesmo essa interação familiar, pode ajudar bastante essas pessoas. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu gostaria de agradecer todos os nossos telespectadores, mais uma vez agradecer o Dr. Evandro Borgo e convidá-los para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau!